Glória a Deus. Bom dia, santinhos e santinhas do Senhor, Igreja de Cristo Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso 12º dia de jejum e oração. Sabe, talvez você que esteja nesse propósito, esteja assim pensando, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena buscar a Deus? Será que vale a pena estar nesta campanha, nesse propósito? Aparentemente parece que eu não estou vendo resultado nenhum. Eu não sei se você tem observado, às 6 da manhã e às 18 horas, o nascer de um novo dia e o anoitecer de um dia, a chegada da noite aqui no fundo. E a gente só vai percebendo isso no início ou no final. Já perceberam isso? É no início ou no final que a gente percebe que o dia está anoitecendo ou amanhecendo. Sabe por quê? Porque as nossas sensações, as nossas percepções, elas são muito limitadas. Mas a gente quer logo ver o resultado, está em busca logo do final. Eu quero te dizer, querida e querida, insista. Não desista deste propósito. Não desista, meu irmão, minha irmã, de estar conosco, de estar juntos neste propósito de jejum e oração. Sabe por quê? Porque quanto mais eu e você não desistimos, mas ficamos firmes, eu não tenho dúvida que nós tocamos o coração de Deus. E Ele disse que nós o encontraríamos quando nós o buscássemos de todo o nosso coração. E de fato pode acontecer no início, à medida que a gente está nesse início, talvez a gente não esteja com o coração inteiro. Talvez a gente esteja com um coração tendencioso, ainda com um coração orgulhoso, ainda com um coração interesseiro. Alguns começam um jejum, oração, um propósito, muitas vezes com um coração interesseiro. Mas é à medida em que este propósito vai se firmando, é em que o Senhor vai trabalhando em nós. O Espírito Santo vai nos purificando, nos moldando, nos lapidando. E depois que Ele faz todo esse processo, Ele começa a ter todo o nosso coração para Ele. E Ele prometeu que se pedíssemos, nós receberíamos. E se buscássemos, nós o encontraríamos. Que se nós batêssemos, Ele abriria. Mas com insistência. Grave essa palavra. Uma das coisas que a gente precisa entender é a necessidade da insistência. E nesse 12º dia, nosso coração está sendo impulsionado para interceder e clamar logo agora, para que o Senhor esteja mantendo você e eu firme nesse propósito, para que a gente não desista, a gente continue focado naquilo que o Senhor tem para nós. Uma das coisas que nós precisamos é de foco, e vamos pedir ao Senhor que Ele nos leve a esse lugar. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor o nosso 12º dia de jejum e oração. Te consagramos, Senhor, e pedimos que o Senhor esteja derramando a Tua graça e a Tua bênção sobre nós. E rogamos ao Senhor que na beleza da Tua santidade possamos, Senhor, estar honrando com este compromisso e atentos para aquilo que o Senhor está fazendo e deseja fazer em nós e através de nós. Que o Senhor nos ajude a manter-nos firmes neste propósito, a não desistirmos, a estarmos, Senhor, alertas, vigilantes, convictos de que o Senhor tem nos dado a resposta pela Tua palavra, de que o Senhor é fiel e verdadeiro e faz se cumprir na vida dos Teus servos, dos Teus santos, dos Teus filhos, as Tuas promessas. E o Senhor prometeu, o Senhor era fiel em prometer, e o Senhor disse que nós Te encontraríamos ao Te buscarmos de todo o coração. A semelhança de Daniel, dos seus amigos, que permaneceram firmes no Senhor, firmes nos seus intentos de coração,
em não ceder aos manjares do rei, em não ceder aos ídolos do rei, em não ceder à soberba e ao orgulho do rei. A nossa oração, Senhor, é para que o Senhor nos dê um espírito firme, um espírito forte, um espírito robusto, fortalecido pelo Teu Espírito Santo, para que a gente não ceda às tentações da carne. Não ceda às tentações desta carne que decide e deseja ser rei sobre nós. Não ceda a este mundo e aos valores e ao sistema deste mundo que tenta nos oprimir e nos levar, Senhor, a uma vida corrupta, a uma vida corruptível, a comportamentos orgulhosos, jactanciosos, cheios de orgulho, de soberba. Que o Senhor nos fortaleça no espírito, para que a gente não ceda às tentações do diabo. A Tua palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não diz que ele irá embora, diz que ele fugirá. Oh Espírito Santo, agora em nome de Jesus, vem sobre a Tua igreja, vem sobre cada um de nós de uma maneira sobrenaturalmente poderosa. E com o Teu poder sobrenatural, nos enche do Teu Espírito, nos edifica, nos capacita com os dons celestiais, nos dá vigor e intrepidez e ousadia para estarmos, Senhor, sujeitos debaixo da mão do Todo-Poderoso. E, Senhor, levar-nos, Senhor, a ter a manifestação e a glória da Tua presença, nos envolvendo tanto, nos enchendo tanto, nos dominando, fazendo transbordar, Senhor, uma vida abundante no Espírito, no Espírito, no Espírito. Aonde nenhuma força das trevas, nenhum espírito familiar, nenhuma hoste satânica tem a capacidade para ficar na presença do Senhor. Dá-nos, Senhor, a palavra certa, dá-nos a palavra ousada, dá-nos a palavra de autoridade contra todo principado e potestades e seres das regiões celestiais da maldade. Dá-nos a palavra certa contra o medo, contra a covardia, dá-nos a palavra certa contra a pobreza, dá-nos a palavra certa contra a tristeza, contra a angústia, dá-nos a palavra certa contra a enfermidade, dá-nos a palavra certa contra todo e qualquer tipo de sistema corrupto, dá-nos a palavra certa contra a pobreza, dá-nos a palavra certa contra as maldições, dá-nos, Senhor, a palavra revestida de poder do Senhor. Oh, aleluia! Enche a Tua igreja de poder, enche a Tua igreja de unção. Vem, Espírito Santo, e nos batiza nessa hora, nos faz mergulhar no Teu Espírito. Aonde está este homem, esta mulher na Tua presença? Ah, Espírito Santo, vem agora sobre ele, vem sobre ela com poder, com poder, com poder. Vem, Senhor, vem com poder sobrenatural. Remove, Senhor, toda a ignorância da alma, remove toda a cegueira da nossa alma, remove tudo aquilo que nos deixa surdos na alma, tudo aquilo que nos deixa insensível na alma, remove toda a insensibilidade em nossa alma, em nome de Jesus Cristo. Nos alinha à frequência do Espírito, nos deixa alinhado às Tuas palavras, nos deixa, Senhor, convictos e atentos àquilo que o Senhor quer para nós, nos dá sensibilidade espiritual. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Ah, destra a Tua igreja de sensibilidade espiritual.
Fortalece a nossa alma, não mais pela carne, que a carne não tenha mais poder sobre nós, que o mundo não tenha mais poder sobre nós, que esses espíritos das trevas e familiares não tenham mais poder sobre nós, que batam em retirada em nome de Jesus Cristo. Senhor, a tua palavra diz que eles fugirão de nós, eles fugirão, e eles fugirão, Senhor, por causa da glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua glória enche toda a terra. Senhor, que a tua glória agora ela seja perceptível sobre todos os seres nos segundos céus, que ela seja tão intensa, tão poderosa, Senhor, e aonde nós andarmos, que haja, Senhor, uma iluminação forte do nosso rosto, do nosso semblante, que o nosso semblante manifeste a alegria que vem do nosso interior, manifeste a ousadia que vem do nosso interior, manifeste a paz que vem do nosso interior, manifeste a alegria, o gozo que vem do nosso interior, que o nosso semblante, ele manifeste, Pai, a caridade, a temperança, o domínio próprio que vem do nosso interior, que o nosso semblante e todo o nosso corpo manifeste o fruto do Espírito. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia! Te engrandecemos, Senhor, te exaltamos, Senhor. Não aceitamos mais a ira nos dominando, não aceitamos mais a raiva, nem a cólera nos dominando, não aceitamos mais nenhum domínio de orgulho, não aceitamos. Em o nome de Jesus Cristo, nós repreendemos agora todo espírito que trabalha baseado no orgulho, toda estrutura de orgulho, toda estrutura de ira, toda estrutura de mágoa, toda estrutura das trevas montada para drenar a energia do teu povo, a unção do teu povo, que o Senhor esteja destruindo agora. A tua palavra diz que é o Senhor que persegue os nossos inimigos e juntos contigo, Senhor, nós os alcançamos, nós os abatemos, nós os destruímos pelo poder do nome de Jesus. Libera agora poder sobre a tua igreja, libera unção sobre a tua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Estamos nesse 12º dia de jejum e oração, 12 é número de governo, Pai, o Senhor deu poder e autoridade à tua igreja, libera autoridade para o governo da tua igreja agora, que possamos, Senhor, entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra esses principados e potestades, é contra essas forças demoníacas, Pai, que nenhuma força demoníaca das trevas tenha mais controle e domínio sobre nossa mente, sobre o nosso coração, sobre as nossas intenções. Pai, que cada intenção do nosso coração seja banhada pelas intenções do teu Espírito. Sim, Espírito Santo, sim, sim. Toda intenção corrompida, toda intenção maligna, toda intenção cheia de estultícia, cheia de engano, cheia de malícia, Pai, em nome de Jesus, remove agora de dentro de nós. Que o Senhor nos dê um coração como um coração de uma criança, simples, puro, puro, Senhor. Assim como um pai e uma mãe está toda hora limpando as mãozinhas do seu bebê, para que ele, ao levar as mãos no rosto, não leve contaminação. Limpa nossas mãos, Senhor. Limpa nossas mãos. Mãos fala de obras. Senhor, em nome de Jesus Cristo, olha para todas as obras das nossas mãos que fizemos até hoje. Tudo aquilo, Senhor, que planejamos, tudo aquilo que executamos e que foi, Senhor, planejado e arquitetado e executado sob influência das trevas, sob influências deste mundo, sob a influência da carne. Destrói, Pai, agora em nome de Jesus. Não queremos nenhum pacto com essas coisas. Não queremos, Senhor. Não queremos, Senhor. Não queremos nada de origem ilícita sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Queremos estar compromissados e alinhados àquilo que vem do Senhor para nós. Porque é a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores.
Tudo aquilo, Senhor, que foi fruto de inveja, de porfia, de divisão, de engano, de artimanhas, de ações ocultas, corruptas. Senhor, remove do nosso celeiro. Remove em nome de Jesus. Não queremos, Senhor, deixar que nada em nós, que nada de nós, que nada que o Senhor tem colocado sobre a nossa casa esteja sob a influência das trevas. Pai, em nome de Jesus, começa a remover todos os tipos de ídolos de Acã da nossa casa, de Raquel da nossa casa. Não queremos nenhum ídolo, Senhor, não queremos nenhuma estrutura montada e planejada e que está gerando, Senhor, que está gerando tristeza, que está gerando dores, que está gerando peso sobre o nosso lar. Dar-nos, Senhor, uma visão além daquilo que os nossos olhos naturais podem ver. Faz, Senhor, cada um de nós, faz da tua igreja, dá-nos o poder para discernir, para identificar, Senhor, todo o trabalho que está gerando morte na nossa casa e na nossa vida, que não prevaleçam mais. Em nome de Jesus, nós declaramos a morte e a falência de todo projeto do inferno contra a igreja do Senhor, contra a tua casa, contra a tua vida, em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor. Oramos por isso. Que todos aqueles que estão conosco agora online, aqueles que estarão orando conosco neste propósito, ao assistir essa ministração gravada, possam, Senhor, ser alcançados pela resposta desta oração. E que o Senhor atenda o nosso clamor pela tua igreja. E que a gente possa ver a tua igreja crescendo e amadurecendo para a honra e para a glória do teu nome. É assim que nós oramos, louvamos e bendizemos ao Senhor. E fazemos isso em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que coisa linda e poderosa que o Senhor está fazendo. Receba o resultado e os efeitos dessa oração na sua vida, na sua casa. Eu creio nisso. Mantenha-se firme. Gente, ontem tivemos um culto abençoado e o Senhor nos trouxe uma palavra reveladora, mais uma palavra reveladora sobre o resumo em cima de Daniel, onde entendemos a necessidade de não estarmos terceirizando a nossa espiritualidade. E muitas vezes nós terceirizamos a nossa espiritualidade quando estamos terceirizando a nossa humildade. É verdade. Muitas vezes nós estamos esperando que o outro se arrependa para que a gente se arrependa. Estamos esperando que o outro peça perdão para que a gente peça perdão. Estamos esperando que o outro se humilhe para que a gente se humilhe. Não. Nós não conseguimos ver Jesus esperando o outro perdoar para ele perdoar. Não. Nós, como igreja do Senhor, temos que ser os primeiros a dar o exemplo de humildade, perdoando, amando. Uma outra coisa que aprendemos ontem foi remover da nossa mente esse entendimento falso de que humildade está ligado à fraqueza, está ligado a fracasso, está ligado a se sujeitar ao outro, está ligado a se rebaixar. Não, isso não é humildade. Humildade não é pensar menos de mim. E aí quando eu fico pensando sobre a minha identidade, então eu não quero me rebaixar, eu não quero me humilhar, eu não quero me demonstrar que sou fraco. Não, humildade não é pensar menos de mim. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Daniel, Ananias, Misael e Azarias sabiam quem eles eram em Cristo Jesus. Por isso que eles não se dobraram diante da estátua. Por isso que eles não comeram dos manjares da mesa do rei. Por isso que eles entregaram a palavra certa no momento certo e da forma certa. Humildade não é pensar menos de nós. Humildade é pensar menos
em nós. Isso, é pensar menos em nós. Humildade é entender que nós chegamos primeiro para amar, primeiro para perdoar, primeiro para entender o coração do Pai. Que o Senhor nos leve a esse lugar. E aí então agora a gente vai dar continuidade a Daniel capítulo 4, nós paramos no verso 26. Vamos lá para o verso 27 junto conosco? Abre lá sua Bíblia, Daniel capítulo 4, a partir do verso 27, diz assim: vai anotando, vai fazendo anotações daquilo que o Senhor vai te dando e você vai ruminando, pensando sobre isso ao longo do dia, tá certo? Diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres. Se prolongar a tua tranquilidade. Olha só que coisa poderosa. Daniel, quando faz esse resumo aqui, ele está dizendo a razão pela qual Deus estava trazendo sobre Nabucodonosor toda aquela situação, iria trazer. Deixa eu mudar aqui o ângulo para melhorar a imagem. Ele está dizendo para Nabucodonosor a razão principal pela qual ele estaria trazendo esse juízo sobre ele. E sabe por quê? Porque ele não estava mais atento ao coração do órfão, do necessitado, do estrangeiro, da viúva e do pobre. Toda a glória, toda a fama e todas as riquezas que ele havia construído, ele achava que era para ser exclusivamente dele. Ele só pensou nele, no seu orgulho, e a soberba dominou o seu coração. Queridos, que o Senhor nos afaste de tudo isso. Que o Senhor nos leve ao lugar de entendimento de que aquilo que vem às nossas mãos, tão somente somos mordomos dele. Mordomos para administrar aquilo que ele tem nos dado. E que com sabedoria possamos administrar, poupando, sustentando e mantendo as coisas que ele tem nos dado para administrar e manter, a começar da nossa casa. Os planos e projetos dele para essa nação, alcançando o coração do aflito, do necessitado. Se não podemos fazer isso direto, então que possamos fazer isso através da igreja, através das instituições sérias, idôneas. Que possamos amar e abençoar aqueles que têm nos abençoado e nos amado. Que possamos ser servos dele em tudo. Que possamos entender que dessa terra a gente nada vai levar. Que o nosso coração possa estar atento para este alerta que o Senhor tem nos dado. Que possamos estar alertas, atentos. Senhor, não nos deixa cair como caiu Nabucodonosor. E o que derrubou Nabucodonosor foi todo esse clima e toda essa estrutura de soberba. E aqui o verso 29 diz que Nabucodonosor, ele não deu atenção. E olha o que aconteceu, mais uma vez lembrando que quem narra essa história é o próprio Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor ele escreve essa história, essa crônica a respeito da sua vida, ele não oculta nada. Isso aqui é poderoso. Ele não oculta o que ele fez de errado. Ele não oculta como ele estava antes. Gente, isso aqui é poderoso quando eu e você formos compartilhar, contar o nosso testemunho. Que a gente não tenha receio, medo de contar o tempo em que a gente tinha mau hálito. O tempo em que a gente fazia aquilo que não agradava ao Senhor. Que a gente tenha liberdade para compartilhar. Porque isso vai exaltar e glorificar o nome de Deus na nossa vida. Então Nabucodonosor ele começa a dizer assim: ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia. Uau, isso aqui é poderoso demais. Gente, olha só, Deus dá um sonho a Nabucodonosor. Deus dá a revelação e a interpretação a Nabucodonosor através do seu servo Daniel. E ele não ele não cumpre esse sonho de imediato, ou seja, no dia seguinte, na semana seguinte e nem no mês seguinte.
A Bíblia diz que Deus ainda deu mais 12 meses para Nabucodonosor se arrepender. Queridos, cada revelação e cada palavra que o Senhor lança sobre nós, muitas vezes de juízo, condenando, não aprovando as nossas atitudes, os nossos comportamentos, nos alertando para as consequências daquilo que estamos fazendo de errado. Ele não faz isso para nos condenar ou nos levar ao juízo, não. Ele faz isso para que nós nos arrependemos e nos dar bastante tempo para isso. Você conhece outro Deus além desse? Que trabalha com um coração cheio de graça e de misericórdia. Quanta longanimidade o nosso Deus tem. Sabe, queridos, eu acho que isso também nos ensina o quanto é importante eu e você sermos longânimos. Às vezes, nós liberamos uma palavra sobre alguém e não temos paciência, não esperamos que o outro entenda a mensagem do coração de Deus e entenda aquilo que a gente queira ensinar. E mesmo que não entenda, isso não nos dá a autoridade nem o poder para executar nenhum juízo. Que possamos ter esse coração cheio de compassividade, cheio de compaixão e de misericórdia, à semelhança do nosso Deus. E aí então, depois de 12 meses, no verso 30, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Vocês lembram quando lá atrás nós falamos no capítulo 4, logo no início, como o foco era nele? Era meu reino, minha casa, meu poder, minhas coisas, meu sonho. E Nabucodonosor repete novamente aqui: eu edifiquei, meu poder, minha magnificência. Queridos, a Bíblia está cheia de alertas para mim e para você, para não nos deixarmos dominar pelo eucentrismo, pelo orgulho. O orgulho nos deixa com um rei dentro de nós, o rei da carne. E nós não queremos este reinado, não queremos que este eu domine sobre nós. Espírito Santo nos leva a esse lugar de humildade. E aqui o verso 31 continua: ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas, como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que se lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Percebam como ficou o corpo dele, literalmente com a aparência do corpo de um animal, comendo como animal, comendo erva como os bois, tendo comportamentos de animal. Verso 34, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Gravem isso: o reino do nosso Deus é de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração. Eu e você somos limitados, eu e você somos passageiros. Mas quando a gente reconhece que o reinado e o senhorio dele não é apenas sobre nós, mas de geração em geração, de geração em geração, e que a gente não tem controle nem poder sobre nada, a gente não consegue aumentar um côvado, um braço da nossa cabeça,
A gente não consegue aumentar um dia nos livros de Deus sobre nós. A gente não tem controle sobre nada, mas Ele tem controle sobre tudo. Queridos, que o nosso coração seja humilde, como foi necessário chegar nesse lugar de humildade, o coração de Nabucodonosor. Léo, quais são os sinais de humildade do meu coração? Quando a gente sabe reconhecer que toda a honra, toda a glória e todo o louvor é a Ele. Quando a gente já entende de fato que é Ele que está no controle de todas as coisas, que é da sua boca que vem a sentença de vida ou a sentença de morte, que vem a sua sentença de exaltação ou de abatimento. É Ele que faz todas as coisas. É Ele que dá e é Ele que tira. É Ele que põe reis e é Ele que remove. Dele parte a sentença para todas as coisas. Queridos, é do Senhor que parte a sentença. Sabe? Muitas vezes a gente pensa que Satanás está no controle de tudo. Não, deixa eu te dizer, Deus é que está no controle de tudo. E Satanás, com os seus principados, precisam entrar na presença de Deus para pedir autorização para tocar na vida dos homens. Talvez o inimigo tenha encontrado espaço para tocar na tua vida, na minha vida, na vida da igreja. Mas essa nunca foi o plano e nunca foi a vontade de Deus. É por isso que Ele nos dá o tempo de alerta, de arrependimento. Querido, se você vê se o inimigo está agindo e tocando na tua vida em alguma área, é hora de arrependimento. Vamos orar por isso agora. Dobre o seu joelho, feche seus olhos. E que agora você possa estar falando com Deus, se arrependendo. Pai, em nome de Jesus, toda a área que, como igreja do Senhor, o inimigo está agindo e ele obteve diante do Senhor alguma sentença para nos atacar, nos ferir, Senhor, e nos transformar como animais. Às vezes nossos comportamentos, atitudes, as nossas reações não são humanas, são como de animais, de maneira emburrecida, embrutecida, orgulhosa, soberba, arrogante. Deus, em nome de Jesus Cristo, tira, Senhor, todo esse arcabouço. Nós nos arrependemos. Nos arrependemos, Senhor, de toda a atitude prepotente e orgulhosa que nos dominou durante tantos anos. Nos arrependemos, Senhor, de todo esse eucentrismo. Espírito Santo, traz a tua igreja agora. Traz aos teus filhos. Mostra, revela a eles todos os momentos onde começou essa base de orgulho e de soberba. Que possamos confessar diante do Senhor como igreja. Que o Senhor possa trazer-nos purificação, santificação, nos purifica, nos santifica. Que o Senhor utilize este período de jejum, Senhor, para trazer a memória. Sim, Senhor, ao longo do dia de hoje, nos traz a memória tudo aquilo que há em nós e que está nos mantendo debaixo, Senhor, desta prisão, Senhor, junto do campo, nos mantendo, Senhor, como animais, como bestas do campo, comendo comida que o Senhor não quer que comemos, bebendo a água que o Senhor não tem para nós, mas nos mantendo escravos, Senhor, como cavalos do diabo. Pai, em nome de Jesus, liberta-nos de tudo isso. Que esta campanha de jejum e oração seja um tempo poderoso de libertação plena e completa para todos nós. Que possamos, Senhor, Deus, poder ver novamente, receber o entendimento, assim como o Senhor fez com Nabucodonosor. Ao cabo, Senhor, de 7 anos, o Senhor devolveu a ele o entendimento. Por favor, Espírito Santo, nós rogamos ao Senhor, dar-nos o entendimento. Traz de volta o entendimento. Traz de volta a luz do Senhor. Traz de volta a clareza à nossa mente. Traz de volta a certeza à nossa mente. Traz de volta o contraste, Senhor, de uma vida abundante no Senhor e uma vida, Senhor, cheia de bestialidades que achamos que é o certo, quando na verdade, Senhor, estamos debaixo do pecado. Nos dá, Senhor, esta clareza espiritual, emocional e mental, para que possamos nos arrepender de todo o nosso coração, com toda a nossa alma,
nos quebrantarmos diante do Senhor. Queridos, nós vamos parar a live aqui, mas a minha sugestão é que você permaneça em oração. Eu sinto que o Espírito quer continuar ministrando na tua vida. Não perca essa sensibilidade espiritual, aleluia. O Espírito quer continuar ministrando na tua vida. Se você está orando, chorando, quebrantado na presença do Senhor, não pare. Ele está promovendo uma limpeza agora, uma transformação profunda e poderosa em você. Continue orando, continue falando com o Senhor. Aleluia. Estaremos juntos mais uma vez hoje, às 18 horas, entregando o nosso propósito de jejum e oração. Deus te abençoe. Aleluia.